A história da igreja primitiva é, na verdade, a história de pessoas comuns. É a história de pescadores, cobradores de impostos, gente do dia a dia, sabe? Eles foram preenchidos por um poder extraordinário. A jornada deles começa justamente onde os evangelhos terminam. O livro de Atos é como o segundo volume de uma grande história. Ele foi escrito por Lucas, o mesmo médico que descreveu com tanto cuidado a vida de Jesus. Ele queria registrar o que aconteceu depois. Como é que um pequeno grupo de seguidores assustados em Jerusalém se tornou um movimento mundial? Este livro traz essa resposta. É uma história não só do que eles fizeram, mas do que Deus fez através deles. É um testemunho de uma promessa cumprida e de uma missão iniciada. Jesus teve um último encontro com seus amigos. Ele saiu do túmulo. Ele venceu a morte. Durante 40 dias, ele apareceu para eles. Ele comeu com eles. Ele conversou com eles. Ele acalmou as dúvidas e fortaleceu o coração deles. Ele falou sobre o reino de Deus. Mas ele sabia que o tempo dele na terra estava chegando ao fim. Então, ele reuniu todos em um monte, o Monte das Oliveiras. O ar devia estar calmo, silencioso. Os discípulos ouviam cada palavra com atenção. Eles ainda não eram apóstolos do jeito que a gente costuma pensar. Eram só estudantes, esperando as últimas instruções do Mestre querido antes dele voltar para o Pai. Jesus deu a eles uma ordem, uma grande missão. Ele disse para não saírem de Jerusalém. Eles tinham que esperar. Esperar pelo quê? Esperar por um presente, uma promessa do Pai. Ele disse: João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse seria o combustível deles. Essa era a fonte de poder para a jornada que viria. Ele não entregou um mapa detalhado, nem uma estratégia complicada. Ele deu uma instrução simples e profunda. Esperem pelo poder. Depois, vão. Vão e sejam minhas testemunhas. Comecem em Jerusalém. Depois, vão para a Judéia e Samaria. E então vão até os confins da terra. Isso não era uma sugestão. Era o propósito de vida deles, entregue pelo Rei ressuscitado. E então, ele se foi. Bem diante dos olhos deles, ele foi elevado. Uma nuvem o escondeu da vista deles. Eles ficaram só ali, parados, olhando para o céu vazio. Dá para imaginar a mistura de admiração, confusão e talvez um pouco de tristeza. O mestre tinha ido embora de novo, mas dessa vez era diferente. 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. Anjos. Eles fizeram uma pergunta simples. Homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Eles lembraram os discípulos da promessa. O mesmo Jesus que foi levado voltaria do mesmo jeito. Aquilo não era um fim. Era a linha de partida. Eles voltaram para Jerusalém, não com tristeza, mas com uma missão queimando no coração. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus tinha mandado. Eles voltaram para o cenáculo em Jerusalém. Eles esperaram e oraram. Tinham cerca de 120 pessoas reunidas ali. Todos unidos por um só propósito. Eles não ficaram parados enquanto esperavam. Oravam sem cessar, buscando a direção de Deus para o que estava por vir. Eles até escolheram um novo apóstolo, Matias, para ocupar o lugar de Judas. Eles sabiam que precisavam estar completos. Estavam se preparando para a promessa. Imagina só a expectativa naquela sala. Os dias foram passando, virando uma semana. Eles se agarravam às últimas palavras de Jesus. Confiavam que ele faria o que tinha prometido. Então chegou o dia de Pentecostes. Era uma festa judaica, um dia de celebração. Jerusalém estava cheia de gente. Judeus de todas as nações tinham vindo para adorar. De repente aconteceu. Um som veio do céu. Parecia o sopro de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde eles estavam. Não era uma brisa suave, não. Era um barulho poderoso, impossível de ignorar. Era o som do céu invadindo a terra.
Era o som da promessa chegando. Deus estava mostrando sua presença de um jeito que ninguém podia ignorar. Era o nascimento da igreja, anunciado não com um sussurro, mas com um vento forte. Depois do som, veio a visão. Eles viram o que pareciam línguas de fogo. Essas chamas se separaram e pousaram sobre cada um deles. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece. Esse era um fogo sagrado, sinal da presença do Espírito repousando sobre cada um. E naquele momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Não eram sons aleatórios, não. Eram idiomas de verdade. Línguas que eles nunca tinham aprendido. O Espírito dava as palavras. O poder que Jesus prometeu agora estava dentro deles. Eles não eram mais só seguidores. Agora eram testemunhas cheias de poder. O barulho vindo do cenáculo chamou a atenção das ruas. A multidão que estava na cidade para a festa ouviu aquele som. Ficaram confusos. Correram para ver o que estava acontecendo. Cada pessoa ouvia os discípulos falando em sua própria língua. Um egípcio ouvia seu idioma. Um visitante de Roma ouvia latim. Alguém da Mesopotâmia ouvia seu dialeto. Todos ficaram admirados e perplexos. Esses que estão falando não são todos galileus? Perguntaram. Como é que cada um de nós ouve em sua própria língua materna? O milagre não estava só em quem falava, mas em quem ouvia. Deus estava falando com cada um, exatamente onde estavam. O Espírito tinha chegado, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Em meio àquela confusão toda, Pedro se levantou. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes. O mesmo homem que muitas vezes falava sem pensar. Mas agora era um novo Pedro. Um Pedro cheio do Espírito Santo. Ele estava confiante. Ele estava claro. Ele falou para aquela multidão enorme. Explicou que aquilo não era efeito de vinho demais. Era o cumprimento de uma profecia. Era aquilo que o profeta Joel tinha dito séculos antes. Deus estava derramando seu Espírito sobre todas as pessoas. Pedro então pregou sobre Jesus. Falou da vida dele, dos milagres, da morte e da ressurreição gloriosa. Ele declarou com toda certeza que Deus fez desse Jesus que eles tinham crucificado, Senhor e Messias. As palavras de Pedro, cheias do Espírito, atingiram o coração das pessoas que ouviam. Eles ficaram profundamente tocados. Sentiram o peso dos próprios pecados. Gritaram para Pedro e para os outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? A pergunta era urgente. Era sincera. Eles precisavam de uma direção. Pedro deu uma resposta simples e clara: Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa promessa era para eles. Era para os filhos deles. Era para todos que estavam longe. Era para todo mundo que o Senhor nosso Deus chamar. E o povo respondeu. Eles acreditaram na mensagem. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao grupo deles. A igreja cresceu de um grupo pequeno de 120 para uma comunidade vibrante, de milhares em uma única tarde. Isso não foi obra de um discurso inteligente. Foi obra de Deus. O crescimento foi explosivo. Era impossível de negar. A mensagem de um Salvador ressuscitado era uma mensagem de esperança que as pessoas estavam sedentas para ouvir. A igreja nasceu e estava crescendo num ritmo que só Deus podia conduzir. Era um movimento do coração, se espalhando como fogo pela cidade de Jerusalém. Essa nova comunidade era algo impressionante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Queriam muito aprender mais sobre Jesus. Se dedicavam à comunhão, a estarem juntos. Partiam o pão nas casas, lembrando do sacrifício do Senhor. E se dedicavam à oração. Havia um profundo senso de reverência entre eles. Os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. Mas talvez o maior milagre fosse o amor que tinham uns pelos outros. Eles compartilhavam tudo. Ninguém dizia que algo era só seu.
Se alguém precisava de alguma coisa, outros vendiam o que tinham para ajudar. Eles eram uma família de verdade, unidos pela fé e pelo amor. Os apóstolos continuaram a pregar e curar em nome de Jesus. Um dia, Pedro e João estavam indo ao templo. Eles viram um homem que era coxo de nascença. Ele estava pedindo esmolas. Pedro olhou para ele e disse: "Prata ou ouro eu não tenho, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande." Ele pegou o homem pela mão e o ajudou a se levantar. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ele começou a andar, pular e louvar a Deus. Uma multidão se reuniu, maravilhada com o que tinha acontecido. Esse milagre deu a Pedro mais uma oportunidade de falar às pessoas sobre o poder de Jesus ressuscitado. A mensagem era sempre a mesma: arrependam-se e voltem-se para Deus. Esse movimento crescente não passou despercebido pelos líderes religiosos. Os sacerdotes e o capitão da guarda do templo ficaram muito perturbados. Eles ficaram irritados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando a ressurreição de Jesus. Então prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão. No dia seguinte, eles foram levados diante do Sinédrio, o mesmo conselho que condenou Jesus. Eles exigiram saber com que poder ou em nome de quem eles tinham curado o homem coxo. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou corajosamente que foi em nome de Jesus Cristo, aquele que eles crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Não havia outro nome debaixo do céu pelo qual as pessoas pudessem ser salvas. Os líderes ficaram admirados. Viram a coragem daqueles homens simples e sem instrução. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles não podiam negar o milagre, pois o homem curado estava ali, diante deles. Ordenaram que Pedro e João não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: "O que é certo aos olhos de Deus, obedecer a vocês ou a Ele? Julguem vocês mesmos. Quanto a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Depois de mais ameaças, os líderes o soltaram. Os apóstolos voltaram para o seu povo e contaram tudo o que havia acontecido. Em vez de ficarem com medo, eles oraram por ainda mais ousadia para falar a palavra de Deus. À medida que a igreja crescia, também crescia a oposição. Um homem chamado Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Ele também debatia com alguns líderes judeus que não conseguiam resistir à sua sabedoria nem ao espírito com que falava. Então, produziram falsas testemunhas que o acusaram de blasfêmia. Estevão foi levado ao Sinédrio. Ele fez um discurso poderoso, relembrando a história de Israel e mostrando como eles sempre rejeitaram os mensageiros de Deus, culminando na rejeição e morte de Jesus. Enfurecidos, os membros do conselho o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto morria, Estevão orou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Depois gritou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Ele morreu como o primeiro mártir, uma testemunha que selou seu testemunho com o próprio sangue. Na morte de Estevão, um jovem ficou observando. Ele segurava os mantos daqueles que atiravam as pedras. Seu nome era Saulo. Ele era um fariseu apaixonado e zeloso pelas tradições de seus antepassados. Ele aprovou totalmente a execução de Estevão. A morte de Estevão não foi o fim da perseguição. Foi o começo de uma grande onda de violência contra a igreja em Jerusalém. Saulo tornou-se o líder dessa caçada. Ele estava em uma missão para destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os colocando na prisão. Ele era um terror para os crentes. Era o maior inimigo da igreja. Por causa dessa perseguição intensa, os crentes se espalharam. Fugiram de Jerusalém para as regiões da Judéia e Samaria. Mas algo incrível aconteceu. Ao se espalharem, eles não esconderam sua fé. Pregavam a palavra onde quer que fossem. A perseguição, que deveria esmagar a igreja,
Na verdade, fez com que ela se espalhasse. Era como espalhar sementes ao vento. Novas comunidades de fé começaram a surgir em novos lugares. As boas novas de Jesus estavam alcançando pessoas que talvez nunca tivessem ouvido, se os crentes tivessem permanecido confortavelmente em Jerusalém. Deus estava transformando a maior arma do inimigo em uma ferramenta para o crescimento. O plano de apagar o fogo só serviu para espalhar as brasas. Saulo, no entanto, não tinha terminado. Ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Queria encontrar qualquer um que pertencesse ao caminho, como era chamada a fé cristã, e levá-los de volta a Jerusalém como prisioneiros. Ele estava a caminho, já perto da cidade de Damasco. De repente, uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Era mais forte do que o sol ao meio-dia. Ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era a voz daquele que ele tentava destruir. Saulo ficou apavorado. Perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, o mundo de Saulo virou de cabeça para baixo. Aquele que ele pensava ser um blasfemo morto estava vivo. E perseguir a igreja era perseguir o próprio Jesus. Tremendo e surpreso, Saulo perguntou o que deveria fazer. Jesus lhe disse para se levantar e entrar na cidade, onde lhe seria dito o que fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto. Ouviam o som, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, não conseguia enxergar. Ele estava cego. Por 3 dias, ficou cego, sem comer nem beber nada. O grande perseguidor foi parado em seu caminho por aquele a quem perseguia. Enquanto Saulo esperava em Damasco, Deus estava preparando outro homem para uma missão diferente, mas igualmente revolucionária. Esse homem era Pedro, o líder entre os apóstolos. A igreja ainda era, em sua maioria, judaica. Os crentes achavam que as boas novas de Jesus eram apenas para o seu próprio povo. Seguiam as leis e costumes judaicos. Não comiam com não-judeus, ou gentios, como os chamavam. Era um muro invisível que existia havia séculos, mas Deus estava prestes a derrubar esse muro. Ele mostraria ao seu povo que seu amor era para todos, não apenas para uma nação. A mensagem estava prestes a se tornar global. A história começa com um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do exército romano, estacionado em Cesareia. Era um gentil, mas era um homem bom. Ele e sua família eram devotos e tementes a Deus. Ajudava generosamente quem precisava e orava regularmente a Deus. Uma tarde, um anjo de Deus apareceu a ele em uma visão. O anjo disse que suas orações e doações tinham sido notadas por Deus. Ele foi instruído a enviar homens à cidade de Jope e procurar um homem chamado Simão Pedro, que estava hospedado na casa de um curtidor à beira-mar. Cornélio obedeceu imediatamente. Enviou 2 de seus servos e um soldado devoto para encontrar Pedro. Enquanto eles se aproximavam de Jope no dia seguinte, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto preparavam a refeição, ele caiu em transe. Viu o céu aberto e algo como um grande lençol sendo descido à terra pelos 4 cantos. Havia ali todo tipo de animais, répteis e aves, inclusive animais considerados impuros e proibidos para os judeus comerem. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro recusou. De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou pela segunda vez: Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então o lençol foi levado de volta ao céu. Pedro ficou pensando no que aquela visão poderia significar. Nesse momento, chegaram os homens enviados por Cornélio. O Espírito Santo disse a Pedro: Simão, 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça
e vá com eles sem hesitar, pois fui eu que os enviei. No dia seguinte, Pedro foi com eles. Ao chegar à casa de Cornélio, encontrou uma grande reunião de parentes e amigos próximos. Pedro disse a eles: "Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ou visitar um gentio. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou imundo." Cornélio contou sua história sobre o anjo, e Pedro entendeu. Ele começou a pregar, dizendo: "Agora percebo de fato que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, de qualquer nação. O homem que antes era Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo. Depois de sua conversão, Deus lhe deu uma missão específica. Ele seria o apóstolo dos gentios. Esse era o propósito de sua vida. Ele levaria as boas novas de Jesus ao mundo não-judeu. Junto com companheiros como Barnabé, Silas e Timóteo, Paulo embarcou em uma série de jornadas missionárias incríveis. Não eram viagens fáceis. Ele percorreu milhares de quilômetros por terra e por mar. Foi a cidades por todo o Império Romano, em Chipre, na atual Turquia, na Grécia e além. Em cada cidade, primeiro ia à sinagoga para pregar aos judeus, mas seu foco principal era sempre alcançar os gentios. Suas jornadas foram cheias de dificuldades. Paulo enfrentou perigos constantes. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Às vezes, foi mal compreendido até pelos outros crentes. Na cidade de Listra, as pessoas primeiro acharam que ele era um deus e tentaram adorá-lo. Depois, quando seus inimigos chegaram, a mesma multidão o apedrejou e o deixou como morto. Mas ele sobreviveu e continuou sua missão. Foi espancado com varas, açoitado e sofreu naufrágios. Enfrentou tumultos e planos contra sua vida. Mas, apesar de tudo, sua fé nunca vacilou. Ele escreveu que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome. Sua força não vinha dele mesmo, mas de Cristo, que o fortalecia. Mas também houve vitórias incríveis. Em cidade após cidade, pessoas ouviram o Evangelho e creram. Igrejas foram plantadas. Comunidades de judeus e gentios foram formadas, aprendendo a viver juntas como uma só família em Cristo. Paulo ficava em uma cidade por 1 ano ou mais, ensinando os novos crentes e fortalecendo a igreja. Quando partia, continuava cuidando deles por meio de cartas. Essas cartas, como Romanos, Coríntios e Efésios, compõem grande parte do nosso Novo Testamento. Elas trazem uma teologia profunda e conselhos práticos para viver a vida cristã. O trabalho de Paulo moldou profundamente o futuro do cristianismo, garantindo que se tornasse uma fé para todo o mundo. O livro de Atos termina com Paulo em um lugar inesperado, preso em Roma, o coração do império. Ele tinha sido preso em Jerusalém, apelou para César e, após uma longa e perigosa viagem de navio, finalmente chegou à capital. Mas mesmo preso, ele não foi silenciado. Por 2 anos inteiros, Paulo viveu em uma casa alugada. Recebia todos que vinham vê-lo. E, daquele pequeno apartamento romano, ele proclamava o reino de Deus. Ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. E as palavras finais do livro de Atos resumem tudo. Ele pregava com toda ousadia e sem impedimento. O mensageiro estava acorrentado, mas a mensagem do Evangelho não. Ela era imparável e continua a se espalhar até os confins da terra hoje.